uma série de dúvidas ao longo do dia foram encontradas, porque muitas versões diferentes, e existe uma versão real e existe um monte de versões que surgem, porque a pessoa que muitas vezes quer por uma razão política, outra por uma razão de querer criar algum tipo de cenário, mas foi bem tranquilo para quem esteve lá entender o que aconteceu. Não foi uma reunião tranquila, mas foi bem tranquilo para as pessoas entenderem o que aconteceu na reunião de ontem, e eu, mais uma vez, como tem acontecido, eu saio de uma reunião no Vasco muito preocupado. E as reuniões que eu tenho ido no Vasco, eu tenho me preocupado cada vez mais. E eu estou observando que o torcedor do Vasco está longe de entender qual é a discussão, porque. E não é culpa dele, diga-se de passagem. Não é porque o torcedor do Vasco não tem capacidade. Não é isso. É porque o discurso que está montado via. Primeiro da própria gestão e montado pela imprensa em geral, que foi a favor da venda do Vasco para 777, é um discurso que leva o torcedor a ficar discutindo hoje se, olha, vai ter recuperação judicial? Não, é ruim ter recuperação judicial porque aí a gestão vai gerir. Não, mas é bom ter recuperação judicial porque se tiver recuperação judicial, aí o investidor vai chegar e vai botar... As pessoas não estão entendendo. Primeiro, o que é a recuperação judicial e segundo, quais são as consequências que podem trazer ao Vasco uma real falência. As pessoas acham que isso não pode acontecer. E ontem, na reunião, eu observei uma série de coisas que mostram existir, por parte das pessoas que estão, de alguma maneira, apoiando isso ou entendendo que é a única opção, ainda uma falta de preparo para lidar com a situação A, B, C. Nós temos que entender que essa gestão é novel em clube. Ela assumiu em janeiro, retomou o controle acionário de uma ação na justiça que foi muito elogiada por mim, inclusive, em maio, e está pensando uma recuperação judicial em dezembro. Não tem experiência de gerir e acha que vai ter experiência de uma recuperação judicial, nós resolvemos tudo. Não é assim que as coisas funcionam. No futebol, muitas coisas não acontecem por mais planejadas que estejam, porque depende de fatores que normalmente em outros tipos de negócios, mais seguros, mais tranquilos, você não depende. Nós temos ainda um problema de que o Vasco era um clube associativo, que não podia falir. E ele agora é um clube... Ele não é um clube com possibilidade de falir em 2021. Ele é a partir de 2022. Ele se tornou plausível que, em falindo a Vasco SAF, o Clube de Regatas Vasco da Gama, como a receita toda do futebol está na Vasco SAF, ele vem a falir. Isso não está ainda muito claro na cabeça das pessoas. Não está muito claro na cabeça das pessoas que aquelas ajudas governamentais que ocorreram ao longo de décadas e décadas e décadas e décadas com os clubes, que elas não podem existir se você é uma SAF, porque você passa a objetivar lucro. Você deixa de ser... mas pode ser para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele, em relação à SAF, como eu falei, ele está muito fragilizado. Qualquer investidor que chegue e veja essa situação, até porque fala assim, recuperação judicial do clube e da própria Vasco SAF, ele chega numa situação que ele dá as cartas, inclusive com relação ao patrimônio do Vasco. Porque o patrimônio é do Vasco, quer queira ou não, o patrimônio é do Vasco, é do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nosso patrimônio físico é do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a torcida, ela é do Clube de Regatas Vasco da Gama. Existem torcedores que acham que estão torcendo para Vasco da Gama, mas na verdade ela é do Clube de Regatas Vasco da Gama. O cara diz assim, eu sou campeão da Libertadores, não é a Vasco SAF. Eu ganhei 4 vezes o Campeonato Brasileiro, não é a Vasco SAF. A Vasco SAF foi uma empresa criada que era para ser criada para satisfazer os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama e seus torcedores, ponto. E a coisa virou por uma questão de interpretação que deveria ser isso e que o clube associativo, no caso o Clube de Regatas Vasco da Gama, que não tinha a menor importância, o Clube de Regatas Vasco da Gama é o cerne de tudo. Tanto é que é o CNPJ que na hora que você, se ele vier a falir, você não pode mais usar Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode usar Vasco SAF, Vasco isso, Vasco campeão, mas não pode mais usar. Então, tudo isso, eu acho que está muito longe, eu estou vendo que está muito longe do torcedor do Vasco entrar nessa discussão. Até porque ele está sendo metralhado, e é metralhado mesmo, porque é uma possibilidade de morte do próprio clube que ele torce. Ele está sendo metralhado por mídias sociais, está sendo metralhado por discursos que levam a dizer que a única solução é essa. E o pior é que você olha para o futebol brasileiro não está vivenciando dessa maneira.
12 clubes grandes, 8 não viraram nem SAF ainda. Podem vir a virar se obtiverem, vários casos deles, pelo menos falam isso, desde que o controle acionário seja do clube e não de terceiros. Então, o próprio mercado está mostrando que o caminho não é o Vasco, não é o Vasco fazer isso. O próprio mercado está mostrando, e o caso específico do Vasco, ele não foi traumático com relação a 777, não. Porque as pessoas já esqueceram, não tiveram trauma nenhum. Isso aqui é o seguinte, a gente vai na justiça e depois ganha, e aí retoma. Não é assim, aconteceu dessa vez, por uma situação específica. Muito específica. Dificílimo, numa outra oportunidade, isso vai acontecer. E aí tem o famoso, eu quero que se dane. Eu quero que se dane, porque não ganha, porque tinha que ganhar, porque isso, porque aquilo, os discursos não sei quantos anos. Ontem no Conselho Deliberativo está aumentando, o Mauro, cada reunião aumenta. Ontem passou para 50 anos, são pelo menos os últimos 50 anos. Daqui a pouco, Ciro Aranha vai ter que levantar do túmulo. Vão falar que é nos anos 40, ele vai ter que levantar do túmulo. É isso. Tudo para quê? Para justificar, não, porque aqui é diferente, porque agora, conosco. Os caras dizendo assim, nós vamos para uma recuperação judicial. Aqui é diferente, agora é o pior caminho possível no sentido de você ficar mais próximo da falência. E aí, não, conosco aqui. O que foi feito nesses 7 meses no sentido de fazer com que outra solução fosse obtida? Eu imaginava que estava sendo feito, porque vocês observam o discurso que estava sendo dado, o Vasco tem dinheiro até o final do ano. Então, o nosso está organizado. Em determinado momento, não, o Vasco tem dinheiro para 2025. Só que a ideia é vender. Você tem há coisas que acontecem. O Vasco se classificou para a Copa Sul-Americana. É uma situação pior ou melhor que 2023? Perdão, 2024? Claro que é melhor, que você está numa competição internacional. A direção do Vasco diz, numa reunião do Conselho de Beneméritos, o Vasco não antecipou as cotas do ano de 2025. Então, é uma situação, claro que é uma situação melhor. Em tese, entrou em maio justamente para parar, para que a sangria cessasse. Né? Se você entrou com esse objetivo, então, evidentemente, que você criou uma situação melhor. O Vasco continua com uma série de direitos econômicos de atletas que foram trazidos pela 777 e que ainda não foram negociados, que você pode até negociá-los com prejuízo, diante dos valores absurdos que muitos foram comprados. Mas você tem como fazer dinheiro ali, porque esses direitos econômicos são do Vasco. Ou da Vasco SAF, que hoje é gerida pelo Vasco. Sim. Existem caminhos, mas o que eu percebo é que não há vontade desse caminho. Ontem eu fiquei satisfeito com uma coisa que foi que muita gente está confundindo um ponto. A reunião teve que ser suspensa? Não. Quando o debate estava absolutamente tranquilo, o vice-presidente do clube, na declaração, estava defendendo seu ponto de vista. Olha, se vocês quiserem que a gente discuta isso mais amplamente, nós cessamos aqui a reunião hoje, falamos aqui com o presidente do Conselho Deliberativo, vamos ver se a gente cessa, se não tem votação, e nós debatemos mais. Então isso aconteceu, não tinha briga nenhuma. Depois houve, a reunião vai ser suspensa, no final das contas nós estamos em reunião permanente, que é basicamente dizer que você pode convocar o Conselho Deliberativo, porque é como se essa reunião não tivesse terminado. Mas foi uma opção de um conjunto de pontos de vista que convergiram para que isso acontecesse. Houve problemas? Houve discussões? Houve falas infelizes? Claro que isso aconteceu, as pessoas inclusive falam nisso, mas isso não é o cerne. O cerne é a cabeça que eu estou observando de quem está no poder e com uma expectativa de algo que é extremamente perigoso, como se ele fosse ser resolvido de uma maneira tranquila. E a própria exposição da empresa Álvares de Marçal, que foi a mesma empresa que lá em 2021 prestou consultoria, ou foi ouvida, ou teve alguma relação com a gestão do Jorge Salgado no sentido de dar opinião, que seja lá o que for, que estava dizendo, recuperação, estava falando da extrajudicial e defendendo mais ainda a judicial que a extrajudicial. E ali alguns pontos de furos foram vistos em palavras posteriores de conselheiros, fundamentalmente as palavras do Roberto Clemenciano, que trouxe à luz uma série de pontos que, de fato, tem que ser vistos, tem que ser notados, e se contrapuseram a determinadas questões que foram colocadas, ou determinados pontos de vista que foram colocados pela própria empresa, que em determinado momento chegou a dizer isso: olha, nós não somos assessores jurídicos, nós estamos aqui para fazer um planejamento. Existe uma série de coisas que tem que ser vistas. Você acha que o departamento jurídico do Vasco é incompetente? Não, pelo contrário, eu acho competente. Tanto é que conseguiu a reversão da Vasco SAF e
ficar com o clube de regatas Vasco da Gama. E foi uma coisa que eu elogiei à época, sem o menor problema, independentemente de ser oposição, porque era uma ação elogiosa, elogiável, digamos assim. Mas a conjunção de fatores e a imprevisibilidade do futebol, a incerteza do que é a cabeça de alguém que queira investir, a ideia de novamente perder o controle acionário, tudo isso traz possíveis problemas ou até mesmo prováveis problemas. Para quem gosta de falar de reserva de contingência, a gente ouve muito falar de reserva de contingência, existem as dívidas possíveis e prováveis. Esses problemas não são possíveis, são prováveis de acontecerem. Se no balanço você tem a reserva de contingência com relação a prováveis, a possibilidade de problemas, você achar que eles não são só possíveis, mas prováveis, isso também devia estar na cabeça das pessoas que estão querendo ir por esse caminho.